Eu costumo dizer que nós não estamos apenas em um ambiente, nós estamos na presença de Deus. E eu fico muito feliz cada vez que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra de Deus, né? Saí de casa agora, eu falei para minha filha de 10 anos, pai, ore por mim. Ela disse, precisa não, pai, já é demais. Você não sabe o frio na barriga que eu tô aqui. Pregar o evangelho, irmãos, é sempre uma grande responsabilidade. Tá bom? Então, fiquem atentos, né? Anotem. E eu sei que Deus ele tem uma palavra para o nosso coração aqui essa noite. Amém? A ideia do evangelho não é de nos emocionar. A ideia do evangelho é de nos convencer de quem nós somos e de quem de fato nós precisamos ser. Então, essa noite esteja aberto para aquilo que Deus quer ministrar aos nossos corações. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, meus amados. Gênesis, capítulo de número 45. Eu quero ler com os irmãos o verso de número 8, por favor. Gênesis, capítulo de número 45. E eu quero ler com os irmãos o versículo de número 8. E após a leitura, eu queria que os irmãos deixassem a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 37, que eu vou pedir que você tenha um pouco de paciência, que a gente vai ler muito texto bíblico essa noite, amém? Só que a gente construa um entendimento sobre o que a Bíblia, ela de fato quer nos dizer. E antes de ler o texto, eu queria orar com os irmãos, assentados mesmos, tá bom? Senhor, eu quero te dar graças essa noite. Queremos te louvar por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado pela vida do apóstolo Williams, da apóstola Delvânia, Senhor. Obrigado pela vida da família MAGC, Senhor. Que o Senhor continue abençoando este povo. Que essas portas que o Senhor abriu aqui neste lugar, Senhor, alcance, Senhor, muitas vidas para louvor e glória do Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha fazer aquilo que de fato nós não podemos. Que as Tuas mãos alcancem lares, Senhor, que ainda não foram alcançados. Que a Tua mão, Senhor, possa alcançar famílias inteiras, Senhor, que ainda, Senhor, não foram convencidas pelo Teu Santo Espírito. A minha oração essa noite é que o Senhor traga um avivamento sobre este lugar, Senhor. E que o Seu nome, Senhor, seja glorificado. Levanta homens e mulheres aqui cheios do Teu Santo Espírito. E que eles se levantem como reconciliadores, Senhor. Como aqueles que pregam a mensagem da cruz, Senhor. E que o Seu nome, Senhor, seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Eu estava até conversando com o Uber ali na hora que eu ouvi. Eu falei, ó, tem uma igreja ali, viu? O senhor já está convidado para ir lá no culto com a gente. Vigia. O texto nos diz assim, meus amados. Assim não fostes vocês que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Só mais uma vez. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Amém, meus irmãos? A minha missão aqui essa noite é pregar sobre orfandade. E eu gosto muito de obedecer cada vez que um líder ele me direciona sobre algo, né? Eu gosto muito de respeitar. Então é sobre isso que nós iremos ministrar aqui hoje. Porque talvez nós estamos seguindo a Cristo e talvez o presente momento da sua vida seja até um presente momento muito bom. Mas possivelmente você esteja apegado a coisas do seu passado que em sua lembrança
por algum motivo ainda te fere. Talvez você entenda que você não nasceu na família certa. Talvez você ache que os seus pais ainda são devedores de algo a você. Talvez mesmo você hoje, na sua vida adulta, olhe para pais com relacionamento com seus filhos, e talvez você olhe para o seu passado e imagine, era isso que eu queria quando eu era criança. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite muito importante, eu quero que você guarde isso. Talvez você ache que você não nasceu na família certa. Mas a grande ideia de Deus essa noite é que você se torne a pessoa certa para essa família. E isso de Deus é maravilhoso para nós. Nós somos pessoas que talvez não tínhamos perspectiva de vida nenhuma. Eu particularmente hoje estou fazendo 13 anos de casamento com a minha esposa. Então, quando eu olho para o meu passado, seria impossível isso para mim. Eu sou o mais velho de 12 filhos. Então, eu tenho um exemplo de comportamento paterno totalmente fora dos padrões da Bíblia. Então, durante um tempo da minha vida, eu achava alguns comportamentos muito comuns. Até que Jesus me resgatou e disse, Wesley, não é bem do jeito que você pensa. Eu vou mudar a sua vida por completo. Hoje eu faço 13 anos de casado, tenho uma filha de 10 anos e um filho de 4 anos. E quando eu olho para trás, eu compreendo que só o Senhor poderia fazer isso por mim. Hoje eu sou pastor da minha irmã, do meu cunhado, da minha avó. E minha mãe, por incrível que pareça, que me levava à igreja quando eu era criança. Porque ela entendia que meu avô havia construído determinada igreja aqui na cidade, junto com os irmãos, uma igreja batista, e ela, então, meu avô faleceu em memória dele e quis me levar lá. Eu falei, será que minha mãe é espírita? Tá amarrado, rapaz. Só que, por incrível que pareça, minha tia começou a congregar lá, começou a me levar e eu me converti nessa igreja e hoje eu sou pastor dessa igreja. Então, quando nós estamos falando de orfandade, nós sempre lembramos de morte de pai e mãe. Exemplo, o Covid. A estatística diz que o Covid deixou aproximadamente 40 mil crianças órfãos de pai e mãe. Mas a palavra orfandade, de todas as significativas que essa expressão tem, eu trouxe um aqui que vai caber dentro do contexto de toda a nossa vida. Porque a palavra orfandade também significa aquele que ficou desamparado. E talvez você tenha crescido sendo um filho órfão de pais vivos. Isso é muito ruim para alguns de nós. Talvez você tenha crescido sendo um filho órfão de pai vivo. Porque talvez o seu pai esteja muito preocupado, ou foi um pai muito preocupado, em colocar o pão na mesa, mas nunca tenha colocado o pão da vida no seu coração. Talvez a maior esforço dos seus pais foram apenas te alimentar e não te criar. Talvez você estivesse sendo uma criança que tem orgulho em dizer que cresceu com a barriga cheia, mas com o coração vazio de afeto. E é por isso que essa noite o Senhor te trouxe aqui para que a gente entenda um pouco sobre a vida de José. E lembra do texto que nós lemos aqui? É isso que nós vamos dizer no final disso. Não foram vocês que me trouxeram para cá, mas Deus. Amém, lindos? Glória a Deus. Olha o que diz o texto de Gênesis 37, verso 1, 2 e 3. O texto diz para nós o seguinte: Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia ao seu pai más notícias a respeito deles. Olha o que diz o versículo 3. Israel amava mais a Jacó do que a todos os seus filhos, José.
Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. O que é que nós entendemos aqui com esse texto? Nós temos aqui um relacionamento de filhos divididos. E qual o motivo disso? O seu pai. O verso 37 está dizendo que Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos. Ou seja, e o motivo e a causa que isso causou no relacionamento de José com seus irmãos foi muito grande. Os seus irmãos estavam, de fato, se sentindo rejeitados pelos seus pais. E o jovem que não tinha nada a ver, pela falta de sabedoria do seu pai, olha o que diz o verso de número 4. Pelo motivo de Israel demonstrar mais afeto e sentimento por José do que por todos os outros irmãos, o versículo 4 vai nos dizer que os seus irmãos vendo o que o seu pai fazia não era uma coisa velada. Não era uma coisa que ele chamava José no canto e falava a ele: meu filho, olha, não diga aos seus irmãos não, mas eu te amo mais do que eles. O que Israel estava fazendo era algo totalmente visível, era algo totalmente notório. Sendo assim, o comportamento de Israel era totalmente diferente com José do que com todos os seus outros irmãos. Por isso que isso cria uma grande consequência no relacionamento dos seus filhos. Porque o verso de número 4 está nos dizendo o seguinte: vendo, pois seus irmãos que seu pai o amava, mas do que a todos eles odiavam-no, e não lhe podiam falar pacificamente. Ou seja, os irmãos de José, além de terem um sentimento de ódio por ele, o texto está dizendo que eles não tinham paz no seu relacionamento com José. Agora, uma coisa importante desse texto é que nós notamos aqui que os irmãos de José também eram filhos que, como eu disse anteriormente, podiam estar com o seu estômago cheio, mas estavam também com o seu coração vazio de afeto. E notem que o fato desses irmãos estarem com o coração vazio de afeto, a consequência disso foi achar alguém em que eles pudessem descontar aquilo que o seu pai estava fazendo com ele. Então, os seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente. E o que nós notamos aqui também em Israel, em Jacó, para ficar melhor, sabe o que nós notamos aqui? É que esse homem está reproduzindo exatamente o que os seus pais fizeram com ele. Sabe o que eu quero dizer aqui para vocês essa noite? É que o nosso maior erro, às vezes, é condenar a nossa paternidade por ter alguns comportamentos conosco, ou melhor, não ter tido alguns comportamentos conosco que nós gostaríamos. Mas talvez a gente seja exatamente como Israel. Estejamos reproduzindo tudo aquilo que os nossos pais fizeram conosco. E eu quero que essa noite você tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Eu quero que essa noite você comece a olhar para a sua vida. Comece a olhar para a sua conduta. Comece a olhar para o seu comportamento. Comece essa noite a ter o entendimento de quem você é e de quem de fato você precisa ser. Talvez você esteja condenando alguém do seu passado, que você no presente momento da sua vida seja exatamente a imitação perfeita dessa pessoa. Então tome muito cuidado com isso, querido. Porque o fato de você vir à igreja apenas não vai mudar. Eu costumo dizer que a vida de um homem e de uma mulher de Deus não começa na igreja, começa em casa. Por isso que Jesus, quando libertou o endemoniado de Gadara, e Jesus entrou no barco com seus discípulos, o texto vai dizer que aquele homem insistiu para entrar no barco com Jesus. Jesus disse: epa, aqui mesmo não, volta para a tua casa, e diga aos teus o quanto eu tive misericórdia de ti.
Então aquele endemoniado de Gadara tinha coisas para reparar em sua casa. E nós somos da mesma forma. Nós às vezes queremos seguir a Jesus e não querendo reparar algumas coisas que ficaram em nosso passado. Porque alguém nos disse que nós aceitamos a Cristo, quando na verdade é Cristo quem nos aceita. Eu estou falando isso aqui por quê? Porque eu estava me lembrando aqui de Zaqueu. Jesus entrando em Jericó, Zaqueu procurava ver quem era Jesus. E não podendo, subiu num pé de figueira brava para ver quem era. Uma grande multidão cercava Jesus, e Jesus para exatamente debaixo do pé de figueira, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém repousar em tua casa. Ou seja, o anfitrião da casa se tornou que agora um convidado. Então não foi Zaqueu que chamou a atenção de Cristo, foi Cristo que chamou a atenção de Zaqueu. Essa noite não é você que está chamando a atenção do Senhor, é Ele que está chamando a sua atenção para o estado que você está e para aquilo que você precisa ser. Jesus foi até a casa de Zaqueu, e Zaqueu, quando viu que Cristo estava em sua casa, e as multidões tendo uma opinião negativa acerca dele, e Zaqueu sabia que era verdade. Essa é a grande questão. Zaqueu sabia que era verdade. Ele era um homem sem caráter. Ele era um ladrão. Zaqueu, como publicano, ele era proibido de frequentar a sinagoga. Ninguém queria ter nenhum relacionamento com ele. E ele, entendendo quem ele era de verdade, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu restituirei 4 vezes mais. Ou seja, eu vou reparar os erros que eu fiz. Então, queridos, essa noite, comece a olhar para aquilo que ficou para trás e precisa, de fato, ser reparado. Olha o versículo 5 e o versículo 9 do capítulo 37. José lhe conta 2 sonhos à sua família. E no verso de número 13, o seu pai, sabendo que José era um menino, por mais novo que seja, mas era responsável, ele diz ao seu filho o seguinte, no versículo 13. Ele diz: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. José, como um filho obediente, notem bem, José era um filho obediente. Então compreenda que há coisas na nossa vida que nós sofremos, não é porque nós somos, como é que eu posso usar a palavra, vou usar uma expressão no popular para a gente entender melhor, não é porque somos más pessoas. Às vezes ser obediente vai nos trazer grandes consequências. E é por isso que por vezes nós não entendemos isso. Não entendemos o que Jesus vai dizer: olha, vocês devem amar os seus inimigos, devem orar por aqueles que vos maldizem, e bendizer aqueles que falam mal de vocês. Então, o evangelho é totalmente contrário à nossa natureza. E José não estava fazendo nada demais. Ele apenas estava obedecendo o seu pai. E o versículo 18 vai dizer o seguinte: eles o viram de longe, e antes que chegasse aonde estavam, conspiraram contra ele para o matarem, dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Notem que a situação piora. Porque lembra de que os irmãos de José o odiavam e não podiam falar com ele pacificamente? A situação agora piora. Os irmãos de José vai ver os seus irmãos apacentando o rebanho. Quando eles o ver de longe, o texto diz que eles conspiram para matar José.
e eles conspirando para matar José, a pergunta que nós fazemos é: o que José fez para que esses irmãos o odiassem tanto, a ponto de conspirar contra a sua vida? Aí às vezes você também se pergunta: o que eu fiz para sofrer tanto na minha vida? Às vezes você já fez essa pergunta? Às vezes você acha que só na sua vida nada dá certo. Às vezes você olha para o seu passado e você diz: se eu não tivesse nascido nessa família, talvez eu seria uma pessoa melhor. Talvez a minha vida não seria dessa forma. Talvez você olhe para você e você entenda em você mesmo que você não merecia ter passado tudo o que você passou. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: quem disse que nós escolhemos os nossos problemas, irmãos? Quem disse isso? Quem disse que nós temos o poder de escolher a nossa família, querido? Quem disse isso? Minha mãe, quando se separou do meu pai, eu tinha 8 anos de idade. Minha mãe foi morar na casa do meu avô, que ele tinha falecido. Nós dormíamos numa cama de solteiro, eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe, ela conseguiu um emprego num guincho aqui na saída de Itabuna, ali no Semianel, perto do posto rodoviário ali. Ela saía do bar de Fátima andando todos os dias. E quando nós comíamos uma coisinha melhor, olha que coisa, era quando um caminhão virava, essa empresa de guincho ia buscar, e eles traziam e davam à minha mãe. Eu me lembro que teve um tempo que nós conseguimos uma coisa melhor para comer em casa, e nós tomávamos café com macarrão e salsicha, almoçávamos e jantávamos. Isso foi por alguns tempos. Eu não pude escolher o que comer. Eu não pude escolher a família que nascer, irmãos. Mas isso também não quer dizer que nós vamos viver a nossa vida nos vitimizando. Realmente sofremos, mas isso passou. É tempo de você levantar a cabeça, olhar para frente e entender que tem um Deus que entrou na sua história. E tudo isso muda. Quando você entende que existe um Deus que se comporta como Pai, e Ele entrou na nossa história, tudo muda. Essa semana eu falei para minha esposa, fui na rua comprar umas roupas, eu falei para ela: olha, eu agora tenho 4 calças. Para algumas pessoas parece ser uma coisa boba, né? Mas para mim não é. Para mim não é. Para mim não é. Então, queridos, nós não escolhemos passar por dificuldades. Mas, pastor, eu passei por muita dificuldade. E se eu lhe disser que você vai passar por mais? Exatamente é isso. A vida de fato não é fácil. E a vida de José não estava sendo fácil. Ele tinha irmãos que o odiavam, que não podiam falar com ele pacificamente. Conspiraram para matá-lo. Olha que família. Olha que situação. Olha que contexto de relacionamento José estava vivendo. E além de conspirar para matá-los, o versículo 23 e 24 diz que eles tomaram a túnica de José. Lançaram José dentro de um poço. O versículo 28 diz que eles venderam José como escravo aos midianitas. Os irmãos de José venderam ele como escravos aos midianitas. Então aqui nós temos irmãos que o odiavam, não podiam falar com ele pacificamente, conspiraram para matá-lo e o venderam como escravo. Aí eu quero falar algo aqui que eu falei na conferência. Isso aqui me marcou também. Eles tomaram a túnica de José, mataram o animal, melaram de sangue e levaram para o seu pai e disseram: José morreu. Eles realmente queriam que José morresse. E eles acabaram se comportando para que aquilo para o seu pai fosse verdade, como se José de fato tivesse morrido. E talvez a gente seja exatamente como os irmãos de José. Talvez nós matamos essas pessoas
ou essa família em nosso coração que a gente acha que nos fez tanto mal. Aí deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, você que está me ouvindo. Quem foi que você matou no seu coração? Quem é que você não quer mais nenhum relacionamento? Quem é que você não tem mais nenhum desejo de ver? Talvez você tenha matado a sua família no seu coração. Talvez você tenha se ocupado tanto com o seu ativismo de vida, que a maior desculpa que você diz para a sua família é: eu não tenho tempo para vocês. Mas você sabe que você tem. Você sabe que você tem. Mas o que você está usando são exatamente as suas ocupações como fuga. Porque você sabe que quando você está de frente com eles, talvez isso tenha te doído muito. Tenha te doído muito. Mas sabe qual é a maravilha disso, querido? É que o Espírito de Deus está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Você sabe que Ele está falando com você essa noite. Você sabe que enquanto eu estou falando aqui, é Ele que tem trazido lembranças ao seu entendimento essa noite. Te feito lembrar de coisas que talvez você não lembrava mais, ou melhor, se esforçava para não lembrar mais. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui, meus irmãos. Por mais que você queira matar algumas pessoas dentro de você, por mais que você queira matar a sua família dentro de você, eu quero te lembrar que ela está aí. E disso você não pode fugir. Notem que durante o contexto que José estava vivendo, foi vendido aos midianitas como escravo, e quando ele chega no Egito, sabe o que acontece? Ele é vendido novamente como escravo no capítulo 39. José, ele vai para a casa de Potifar. Tudo a José era entregue. E o capítulo 39 vai dizer o seguinte, verso 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o haviam levado para lá. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Sabe o que acontece com esse jovem que foi vendido como escravo? Ele poderia achar dentro dele que ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse, pois a sua família ou seus irmãos não o ajudaram, ou o apoiaram, ou o acolheram, ou o amaram como ele deveria ser amado. E ele achasse ou tivesse o direito de fazer qualquer coisa que ele quisesse. Você está vendo essas pessoas com esse transtorno de gênero na atualidade? A maioria delas, tudo se refere à paternidade. A maioria delas, todas têm alguma coisa contra a sua família. Mas o versículo de número 8 vai dizer que José recusou. E além de recusar, ele teve um diálogo com a mulher de Potifar. Ele disse: eis que o meu senhor não sabe o que está comigo na sua casa, e entregou em minha mão tudo o que tem. José, em outras palavras, estava dizendo: eu sou um homem responsável. O meu passado não deve definir o que eu vou fazer, ou o que eu vou ser. Eu anotei algo aqui interessante, e isso cabe para a nossa vida. E diz o seguinte: José não estava em casa. Lembra que ele não está em casa? Lembra que ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo? Mas José estava em Deus. Essa faz toda a diferença. Talvez você não esteja em casa, não esteja dentro do seu contexto familiar, mas você precisa estar em Deus. José foi desamparado pelos seus irmãos, mas José foi amparado por Deus. Aí, isso aqui é interessante, né? Já que a gente vive a geração de crentes que querem ter um grande sucesso em sua vida, e a gente busca, estamos vivendo um contexto de vida totalmente em busca de reconhecimento.
Eu estava lendo aquele livro chamado O Evangelho Completo. Eu concluí ele alguns meses atrás. E custou. Pense no livro que você tem que ler, reler, volta, vai. E algo me chamou a atenção naquele livro. Leandro Vieira diz que as pessoas atualmente estão em busca de paz pessoal e prosperidade. E essa é uma grande verdade. Parece que problemas não cabem em nossa vida. Olhamos para o Instagram das pessoas e nós queremos ter aquela vida que nem elas mesmas têm. Então, entenda uma coisa, José não estava em casa, mas ele estava em Deus. O teu passado, talvez problemático, e que ainda lhe cause dor, não deve definir quem você deve ser no seu presente. Seja uma pessoa totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu disse aqui que eu sou o mais velho de 12 filhos. O meu pai vai ser pai agora. Mas eu não quis ser pai de 12 filhos. Eu não quis ter filho com outras mulheres. Eu quis ter a minha esposa. Eu quis ter os meus filhos. Sabe qual era o meu maior medo de vida? Um dos. Era casar com uma mulher, ter um filho com ela e não dar certo. Aquilo me... Até mesmo quando eu era criança, eu pensava nisso. Um dia a professora na escola, na 3ª série, ela passou uma atividade e a pergunta era: qual é o seu sonho? E eu coloquei na atividade: ter uma família. Eu sonhava ter a minha esposa e os meus filhos. Ela pegou minha atividade e falou: Wesley, eu não entendi. Eu falei: professora, então fica sem entender. Se a senhora é adulta, não entendeu? Eu que sou criança, vou lhe explicar. Ó, para a professora. Então fica na sua, deixa eu guardar o meu sonho aqui para mim. Então, queridos, o nosso passado não deve definir quem nós somos em nosso presente. Não deve definir. Você não tem o direito de achar isso. Você não tem o direito de achar que você pode fazer o que você quer, porque algumas pessoas te feriram no passado. Eu quero te dizer uma coisa, que você pode ser diferente. Mas a grande diferença é, você pode ser diferente em Deus. Sozinho você não consegue, não. Sozinho você não consegue. Até porque você sabe que você não consegue ser forte todo dia. Não é isso? Tem dia que dá vontade de sair gritando por aí? Tá, quem nunca? Quem nunca? Mas José não sofre apenas uma tentação. José continua sofrendo tentação. Porque ele estava vivendo dentro de um ambiente onde a mulher de Potifar o queria constantemente. E o versículo 11 a verso 14 vai dizer o seguinte, do capítulo 39. Sucedeu certo dia que entrou na casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava lá dentro. Então ela, pegando pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa na mão dela e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e disse-lhes: vede, meu marido trouxe-nos um hebreu para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, e eu gritei em alta voz. Ou seja, mais uma vez José está sofrendo uma tentação. E mais uma vez ele está sofrendo uma grande injustiça. E José poderia exatamente imaginar que essa injustiça que ele está sofrendo, que essa mulher está o caluniando, seja exatamente fruto do comportamento dos seus irmãos. Aí eu entendo que cada vez que alguns de nós aqui passamos por alguns problemas, o primeiro pensamento que nós temos é nos arremeter ao nosso passado e lembrarmos do que sofremos, voltarmos para o nosso presente e falamos para nós mesmos: se não fosse por aquilo, eu não estava vivendo isso. Só que a situação de José não para na calúnia da mulher de Potifar.
O versículo 20 vai dizer que o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. José agora não é mais odiado. José agora não tem irmãos que não podem falar com ele pacificamente. José agora não tem irmãos que estão conspirando para matá-lo. José agora não é vendido como escravo. José agora é um prisioneiro. Você está entendendo a situação de José? Ele é um prisioneiro. José não está podendo recorrer a nada. É a palavra de um estrangeiro contra a mulher do seu senhor, que estava com a sua roupa na mão, dizendo: olha, José veio aqui, pensou se deitar comigo e eu não quis. O seu senhor, como marido dessa senhora, mandou prender José. Só que no capítulo 40, José interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. A ideia agora não é mais sonhar, é interpretar sonhos. E eu vou repetir isso aqui, toda vez que eu prego sobre José, eu gosto de falar disso. Eu quero te dizer que você não é um sonhador como José. Você não é um sonhador. Eu já preguei muito sobre isso no meu passado. Você é um sonhador. Deus vai prosperar seu sonho. José não estava sonhando algo pessoal que ele desejava. José, quando contou os sonhos para os seus irmãos e posteriormente para os seus irmãos e os seus pais, eles não estavam sonhando algo dele. Ele não estava sonhando algo que ele planejou. José estava sonhando algo que Deus estava projetando para a vida dele. E dentro desse projeto que Deus escreveu para José, a família dele fazia parte. Eu vou dizer isso para você aqui. Dentro da história que Deus escreveu para você, essa família que você acha que você não deveria ter nascido nela, ela faz parte do que Deus tem para você. Ela faz parte do que Deus tem para você. Por mais que difícil que ela seja, por mais que talvez você não queira mais ir lá visitar os seus familiares aos domingos, por mais que você se lembre dos seus familiares e você entenda, eles não deveriam ter feito isso comigo. Eu nunca vou fazer isso com os meus filhos na minha vida. Essa família que está dentro do contexto do que Deus projetou para você. E nós não podemos fugir disso. Mas o que nós podemos fazer com isso é nos tornarmos a pessoa certa para a família que nós fazemos parte. Mas José, além de interpretar o sonho do copeiro e do padeiro, ele interpreta os sonhos de Faraó. Olha que coisa. Olha que coisa. E eu vou ler alguns textos aqui, preste muito minha atenção. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te he posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete, pô-lo na mão de José, vestiu de traje de linho fino. Não é mais uma túnica de várias cores. Não é mais a roupa que a mulher de Potifar havia arrancado dele. Ele agora está sendo vestido de um traje de linho fino. E lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu
sobre toda a terra do Egito. E José não está subindo em um carro para ser escravo. José está subindo em um carro para ser governador. Ele não estava mais se ajoelhando diante dos seus senhores. As pessoas agora estavam se ajoelhando diante de José. E ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, e sem ti, pois, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E eu estou falando isso aqui para você, que não é mais uma túnica de várias cores. José está sendo vestido de um traje de linho fino. O menino que foi vendido como escravo por 2 vezes, agora está tendo no seu pescoço um colar de ouro. Ele não está subindo mais no carro dos midianitas para ser levado ao Egito como escravo. Ele está subindo no carro para ser reconhecido por todo o Egito como governador. E talvez você ache que o sucesso de José o fizesse esquecer do que ele viveu no passado. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui: não há sucesso em nossa vida sem família. Não há sucesso em nossa vida sem que você libere o perdão. Não há sucesso na vida de ninguém sem que cada lembrança que você tenha, a ferida que você carrega, comece a doer ainda mais. Isso não é sucesso. Isso não é sucesso. O sucesso de José não fez com que ele se esquecesse do seu passado, por mais que ele tentasse fazer isso. Porque no capítulo 41, no versos 51 e 52, José, ele coloca o nome do seu primogênito Manassés. E ele diz: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Olha que coisa. Agora que eu sou governador do Egito, cheguei em uma posição que eu nunca imaginava. O meu primeiro filho nasceu. O seu nome vai significar Deus me fez esquecer. Ou o seu nome quer dizer Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. Você acha que você esqueceu de todo o seu trabalho? Você acha que você esqueceu da sua família? É impossível que isso aconteça, meu querido. É impossível que isso aconteça. Algumas pessoas estão atrelando o seu sofrimento no presente momento da sua vida ao passado que elas sofreram. E algumas pessoas, por terem sucesso, independente do seu passado, estão se refugiando no seu sucesso para não reconhecer que ainda precisam da sua família. O seu sucesso sempre será incompleto se você não tiver uma família. Sempre será incompleto se você não tiver uma família. Sempre será incompleto. Guardem isso no seu coração. Um homem sem família, ele é um homem totalmente incompleto. O segundo filho de José se chama Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Só que há uma grande fome sobre a face da terra. No capítulo de número 42, as pessoas começaram a ir ao Egito para comprar comida. E o versículo 5 do capítulo 42 está dizendo: assim, entre os que iam lá, foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. Só que o versículo 6, o redator bíblico está dizendo: José era governador da terra. O versículo 5 está dizendo que os filhos de Israel, sabe quem são esses filhos de Israel? Os irmãos de José. Eles foram ao Egito comprar comida. E o versículo 6 está dizendo que José era governador da terra. Aí você acha que Deus está lhe dando sucesso por causa de você? Tu acha mesmo isso? Tu acha que Deus está lhe dando tanto recurso, lhe fazendo prosperar por causa de você? Você acha exatamente isso? Ei, querido, já que a sua família
faz parte da história que Deus escreveu sobre você. O que Deus está escrevendo agora, a partir de você, a sua família, continua fazendo parte disso. Continua fazendo parte disso. Então Deus não está lhe dando sucesso para que você fuja dela. Deus está lhe dando sucesso para que você inclua ela. É diferente. Porque exatamente aí onde está o confronto. Você talvez ache que você está colhendo, não é por causa deles, mas Deus está lhe fazendo colher por eles. E nós iremos entender isso aqui. Porque José, quando viu os seus irmãos, ele se comportou como estranho. Só que entre as idas e vindas dos irmãos de José ao Egito, o capítulo 43, do verso 24, José ele janta com seus irmãos. E a primeira coisa que José faz aos seus irmãos é a seguinte: é mandar que der água a eles, lavem os seus pés e também dar forragem para os seus jumentos. Eu vou repetir novamente. Parece ser uma coisa boba. Só que o texto está dizendo que os homens da casa de José deu água, lavou os pés dos seus irmãos e deu forragem para os seus jumentos. Sabe de que eu estou falando aqui no capítulo 43, no versículo 24? Eu estou me referindo aqui aos irmãos de José que o odiavam, que não podiam falar com ele pacificamente, que conspiraram para matá-lo e o venderam como escravo. Aí eu faço uma pergunta. Você, no lugar de José, sendo governador, o que você faria? É isso que Deus quer que você entenda. O que você faria? Ou melhor, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Quando aqueles que te feriram, que cada vez que você lembra do que aconteceu, isso ainda lhe causa dor, estiverem diante de você, e só você ter recursos para acolhê-los, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Talvez a priori o nosso sentimento de fato seja de vingança, né? Ninguém é anjo, né, irmão? Ninguém é anjo. Quem aqui nunca teve vontade, né, de fazer o que? Ninguém é anjo. Mas eu quero te dizer uma coisa essa noite. Tenha José como exemplo. Tenha José como exemplo. Ele tinha os seus irmãos em suas mãos. Não era no poço. Não era no carro, sendo levado ou amarrado como escravo. Ele tinha os seus irmãos em suas mãos. Ele podia fazer com seus irmãos o que ele quisesse. Mas ele manda que leve os seus irmãos para a sua casa, dê a eles água, lave os seus pés e dê forragem para os seus jumentos. E no capítulo 45, José se revela para os seus irmãos. Tendo a oportunidade de matá-los, de se vingar deles, por fazer qualquer atrocidade que a mente humana imagina, José manda que dê água, lave os pés e dê forragem para os seus jumentos. O evangelho sempre vai ser contrário ao nosso orgulho. Esse é o evangelho de Cristo. Ele sempre vai ser contrário ao nosso orgulho. Por mais que você queira exercer justiça própria, por mais que você se ache no direito de fazer alguma coisa porque você sofreu, você acha que alguém também precisa sofrer da mesma medida. Você está enganado, irmãos. Você está enganado. Você está muito enganado. Muito enganado. Porque o capítulo 45, a partir do verso 1, o texto vai nos dizer o seguinte: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazia todos sair da minha presença, e ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer aos seus irmãos.
e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse então José aos seus irmãos: eu sou José. E olha a pergunta que ele faz: vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. Os seus irmãos estavam sem acreditar no que estava acontecendo. Porque o jovem que eles odiavam não podia falar com ele pacificamente. Conspiraram para matar, colocaram no poço, mentiram para o seu pai, venderam ele como escravo, estava diante dele agora como governador do Egito. José disse mais aos seus irmãos: chegai-vos a mim, eu peço-vos. E eles se chegaram, então prosseguiu: eu sou José. Eu sou José. Faça a sua família se lembrar de quem você é. Eu sou José. José disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. José lembra aos seus irmãos o que eles fizeram com ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, meu querido. Diante das pessoas que ainda lhe causam algum tipo de dor, resolva, diga, desabafe, se expresse. Pare de se comportar como se está tudo bem. José não se comportou dessa maneira. Ele disse: eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam. E José, ele prossegue dizendo: agora, pois, não se entristeça, nem se aborreça, por me haver desvendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura e nem cega. Então José diz: Deus me enviou adiante de vocês, para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. E ele termina no versículo 8 dizendo: assim, não fosse vocês que me enviaste para cá, senão Deus, quem me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. É como se José dissesse: sabe por que Deus me fez passar tudo isso e chegasse até essa posição aqui? Por causa de vocês. Por causa de vocês. Então você talvez pense que não nasceu na família certa, mas precisa se tornar a pessoa certa para a sua família. E essa oportunidade é hoje. A ideia de Deus para a sua vida é hoje. E eu vou repetir o que eu já disse aqui na conferência. Talvez você ache que, de maneira geográfica, você resolverá isso. Mas se essa noite você não sair daqui com o seu coração lá, nada disso será resolvido. Deus não quer que você esteja presente. Deus quer que você esteja com o coração aberto para amar. E reconhecer, assim como José reconheceu: olha, não foram vocês que me enviaram para o Egito. Foi Deus que me trouxe para cá, para conservar a vida de vocês. É isso que Deus está te fazendo entender. Parece uma loucura, mas Deus nos fez passar por grandes processos em nossa vida e nos fez estar aonde estamos hoje, para que a nossa família fosse conservada, querido. Para que a nossa família fosse conservada. E parece até loucura. E o canal que Deus vai fazer com que isso aconteça se chama você. É exatamente você. Porque talvez a sua família não te reconheça como você deseja, mas nos dias que a tempestade chega ao lar deles, é a vocês que ele procura.
É a vocês que ele procura. Parece que nós somos Jesus que estamos dormindo lá na polpa do barco. O vento balançando um barco para lá e para cá. Eles vêm a nós e dizem, mestre, não está vendo o que nós estamos passando? Resolve essa parada aí para a gente. É você. Aí você se pergunta por que você não sabe de onde vem tanta força. Você não sabe por que você suporta isso até hoje. É Deus que está fazendo isso. É Deus que está concedendo isso. É Deus que está fazendo isso. Talvez você ache que não nasceu na família certa. Mas o que Deus escreveu ao seu respeito, a sua família estava inserida dentro desse contexto de vida que você tem. E dentro do contexto de vida que você tem hoje em Deus, a sua família continua inserida nela. Então essa noite, queridos, se comporte como José. Talvez você ache que não nasceu na família certa. Mas você precisa se tornar a pessoa certa para essa família. Eu quero orar com vocês essa noite. Vamos se colocar de pé. Eu quero agradecer a vocês por me dar uma hora da sua atenção. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que foi pregado aqui essa noite. A ideia do pregador é exatamente essa. Que as pessoas ouçam e entendam, porque às vezes o ignorante não é quem ouve, é quem fala. E essa noite não deixe de levar o seu coração a onde ele precisa estar. O seu coração precisa estar no Senhor e na sua família. Precisa estar no Senhor e na sua família. Eu quero te dizer essa noite que essa família, ela precisa de você. Exatamente de você que ela precisa. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos comigo essa noite, irmãos. Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor nos ministrou mais uma vez essa noite. E nós te louvamos por essa maravilhosa oportunidade, Senhor. Eu te peço que o Senhor traga cura sobre nós. Que o teu Espírito, Senhor, nos encoraje, Senhor. Nos encoraje. A estarmos, Senhor, no nosso contexto familiar com o nosso coração aberto. E que a gente não se esqueça de nada que eles nos fizeram. Mas que a cada vez que nós nos lembrarmos, o nosso amor por eles aumente ainda mais, Senhor. Aumente ainda mais, Senhor. Aumente ainda mais. A minha oração essa noite é que o Senhor nos dê amor. Um amor que não se limita às circunstâncias. Um amor, Senhor, que não se limita ao passado que nós vivemos, Senhor. Por isso, essa noite eu te peço, tenha misericórdia. Tenha misericórdia desse irmão que nesse momento luta contra esse passado que ainda causa nele ou nela feridas, Senhor. Que aparentemente parece uma ferida incurável. Mas essa noite o bálsamo do Senhor está sendo derramado sobre este lugar. E nós queremos essa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, ministrar cura sobre mentes e corações. Que essa noite cadeias sejam quebradas, Senhor. Senhor, cadeias sejam quebradas. Que aonde o nosso adversário tinha acesso pela falta de perdão, que esse acesso essa noite seja fechado, Senhor. Que o perdão essa noite seja liberado. Que alianças que foram desfeitas sejam restauradas. Ó Jesus Cristo. Que a palavra Pai volte a ser dita naturalmente. Que a palavra mãe não doa em nosso
peito quando for proferida. Oh, de rachure de calabás. De calabashure de calamanture de ras. Espírito Santo. Espírito Santo. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, oh Espírito Santo. Ah, Jesus. Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Sei de calabash, de manchu. Steak andar baixar a calabash. Oh Espírito. Talvez você está dizendo no seu coração, não foi esse filho que eu pedi. Mas Deus está te dizendo, é esse filho que você tem. É esse filho que você tem. Oh Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Oh Espírito Santo. E o Senhor diz, Senhor, que esse filho que você tem, porque ele está incluso sobre aquilo que o Senhor está escrevendo a partir dessa pessoa, Jesus. E nós te louvamos essa noite pelo entendimento que o Senhor está nos dando. Nós, Senhor, te louvamos pelo entendimento que o Senhor está nos dando. Nós não podemos essa noite nos tornar os vilões da nossa história, vivendo uma vida constante de murmuração, Senhor. Essa noite nós queremos ser livres de todo sentimento, Senhor, de vitimismo. Espírito Santo, essa noite nos encoraja e nos faz entender que nós somos uma nova criatura no Senhor. E é a Tua palavra que nos diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento, Senhor. Espírito Santo de Deus. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, traz autoridade sobre as nossas emoções, nos ajuda a não sermos governados por elas, Senhor. Nos ajude a sermos homens espirituais nos momentos que estivermos diante daqueles que nos feriu e termos o mesmo comportamento e argumento que José. Eu sei que vocês me venderam, mas foi Deus que me enviou para cá, para que a vida de vocês fossem conservadas. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, é o Senhor quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Senhor quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, restaura o ambiente, Senhor. Restaura o ambiente, Senhor. Restaura a roda de conversa nos domingos, Senhor. Restaura o ambiente, Senhor. Restaura o ambiente. Restaura esse ambiente que é lembrado cada vez que esse irmão e essa irmã se coloca diante, Senhor, do fogão enquanto cozinha, e a lembrança da sua família vem à sua mente. Restaura este ambiente, Jesus. Oh Jesus, restaura esse ambiente. É nisso que nós cremos. Nós cremos em um Deus que restaura famílias. Nós cremos em um Deus que cura pai, que cura mãe, que cura filhos. Nós cremos no Senhor. E o Senhor está aqui essa noite fazendo por nós aquilo que nós não podemos fazer. E
por isso essa noite, seja curado para a glória do nome de Jesus. Seja curado para a glória do nome de Jesus. Seja curado para a glória do nome de Jesus. Oh Espírito, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, deixa o Espírito Santo levar o seu coração a esse ambiente que você não vai há algum tempo. É Ele que está te levando essa noite. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor, alegria e amor, liberdade. Seus pensamentos são todos preciosos, são todos preciosos. Sua canção por mim é alegria e amor. E aleluia, aleluia, teu amor me alcançou. Aleluia, aleluia, o teu amor me alcançou. Quero pontuar duas coisas que o Espírito Santo está me incomodando aqui. Talvez você tenha uma família um pouco difícil igual a minha. Aí você fala, como é que vai ser? Se você for lá no texto, vai ver que José colocou um copo dentro de um saco. E aí foi a estratégia que Deus deu para ficar com dois dos seus irmãos, para que eles pudessem voltar. Deus vai lhe dar uma estratégia para que isso aconteça, amém? Se o seu coração está inclinado a fazer isso, Deus vai lhe dar uma estratégia. Com seu pai, com a sua mãe. Ah, meu pai morreu, minha mãe morreu, a pessoa que me feriu morreu. Confessa ao Senhor, busque uma pessoa, confesse essa pessoa e saia desse cativeiro. Segunda questão é que muitas vezes quando nós estamos no sofrimento, nós, o Wesley bem falou aqui, não nos outorga, porque nos feriram, agora também eu vou ferir, porque fizeram errado, agora eu estou livre para fazer o que eu quiser. Queridos, muitas vezes não é uma questão de você abrir mão do que é errado, é abrir mão até do que é certo. Você quer ver uma coisa que poucas pessoas sabem? No Egito, naquele tempo, a senhora do seu escravo podia se deitar com seu escravo. Ele era obrigado a se deitar com ele. José não abriu mão de uma coisa ilegítima. José abriu mão de uma coisa que podia até dar prazer a ele, e era legítimo. O que eu aprendo aqui? Que alguns de nós vamos ter que abrir mão de coisas que são legítimas, mas não estão no propósito de Deus. Se você quer chegar aonde o Senhor te tem como Pai, das nações da terra, da sua casa, da sua família, vão ter coisas que são legítimas, e ainda assim você vai ter que abrir mão, porque é do Egito, não é do Senhor. É legítimo, mas é do mundo. Então, perdão não se trata de você abrir mão da sua justiça. Perdão se trata em abrir mão de que você é o juiz da sua justiça.
seu juiz, morreu naquela cruz e te tornou justo. E hoje, Ele é o nosso advogado, mas Ele voltará como juiz. Então não é só de coisas que são indevidas, mas de coisas que também são devidas. E eu queria ainda te convidar. Eu sinto que tem pessoas que precisam vir aqui na frente para dizer para Deus: eu entendi essa palavra. Eu olho para trás agora, eu entendo, mas eu preciso de ajuda para continuar. Até o dia que o Senhor me exalte, eu preciso de ajuda para continuar. Gente, carregar alguém morto dentro de si é um dos piores pecados que existe na face da terra. E a religião, ela quer te guardar aí dentro, como um sepulcro caiado. Mas hoje Deus quer tirar esse morto e dizer assim: vem para fora. Então eu não sei quem te feriu, eu não sei se você feriu, mas o Senhor te chama hoje para tirar os mortos que estão aí dentro. Então você que sabe que tem gente morta aí dentro de você, que tem sentimentos que você matou, isso não vai te deixar prosperar em Deus. Vem aqui para frente, eu quero orar com você. Hoje é dia de vida, já não é mais dia de morte na tua vida. Hoje não é mais dia de vingança, hoje é dia de perdão. Porque o perdão, ele encobre uma multidão de pecados. Então hoje também é dia de santificação. Não é mais dia de morte, é dia de vida. Não é mais dia de injustiça, mas da verdadeira justiça, que é o perdão, que encobre uma multidão de pecados. Se tiver mais alguém, venha. Alguém que abusou moralmente de você, alguém que abusou sexualmente de você, alguém que abusou da autoridade com você. Hoje é o dia de você sair daqui curado. Hoje é o dia de você sair daqui curado. Curado, curado. Eu creio nesse tempo que Deus está nos levando de volta à nossa origem. Eu creio nesse tempo que quando Deus nos colocar de novo na nossa origem, nós vamos sair de lá agora, não mais sozinhos, mas com todo mundo junto. Isso é um avivamento poderoso que vai começar aí dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias. Você não é órfão. Você tem um pai. Você tem um Abba. Você tem um Abba. E não é você que dá a medida, você precisa consultar o Espírito e falar: até onde eu estou ferido, até onde eu já fui tratado, até onde eu fui transformado. Eu tenho feito muito isso, me exposto. Porque quem sabe o tamanho do projeto é quem construiu o projeto. E eu não sei, eu sou limitado no dia de hoje. Eu tenho memórias do dia de ontem, mas o amanhã eu não sei. Então quem sabe é o Senhor. Então se eu não consulto o Senhor, eu não sei o projeto que Ele tem para mim. Consulte o Espírito nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por essas pessoas. Eu quero orar com elas nessa hora, Senhor. Eu quero fazer parte desse momento com elas. Eu quero me associar a elas. Eu quero alinhar com elas, eu quero somar com elas nessa hora. Eu quero unir, porque o Senhor falou que tudo que está ligado na terra está ligado nos céus. Então eu declaro, Senhor, que a partir de hoje não haverá mais nenhum sentimento morto dentro dos seus corações, dentro das suas memórias, dentro do seu passado, dentro do seu presente e nem no futuro. E tudo aquilo, Senhor, que estava como maldição, nós anulamos hoje, porque maldição sem causa não se cumpre. Então a descendência deles estão livres. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Senhor é o nosso juiz, que o Senhor é o nosso advogado. Nós declaramos, Senhor, nas nossas vidas agora o bálsamo do Senhor. Que haja vida agora, Pai.
Nós trocamos, Senhor, cada pessoa morta em nossos corações, para que o Senhor gere vida, para que o Senhor gere amor, para que o Senhor gere graça, misericórdia, favor, para que o Senhor gere transformação, que essas pessoas venham agora ser ressuscitadas dentro de nós, mas não mais segundo o nosso entendimento, mas segundo aquilo que o Senhor tem realizado, aquilo que o Senhor gerou, aquilo que o Senhor formatou nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então eu profetizo, Pai, que eles ouçam, que os mortos ouçam a voz do Senhor. Eu profetizo, Senhor, que a gente retire essas pedras dos nossos corações e declaramos: venham para fora. Então vem vida, Senhor, sobre cada pessoa que nos feriu. Venha vida, Senhor, venha perdão, venha o teu amor, venha a tua graça, venha o teu favor, venha a tua misericórdia. Porque nós vamos viver sobre isto. Este é o fundamento de nossas vidas, o Senhor no centro de tudo. O Senhor no centro de tudo. No nome de Jesus, aplica o teu bálsamo. Aplica, Senhor, o encorajamento. Aplica, Senhor, uma estratégia para que haja um alinhamento, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos sentar na mesa. Assim como com José teve a melhor terra. José colocou o seu povo na condição que Deus queria naquele lugar. Então não é o ambiente físico, é o propósito. Então que o Senhor nos leve para dentro do propósito em nossas famílias, com os nossos familiares, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado nessa noite, Senhor, abençoa o teu filho. Vem cá, negão. Esses 13 anos, Senhor, que o Senhor tem de matrimônio na vida do teu filho, eu declaro, Senhor, que venha uma porção dobrada sobre esse relacionamento, que venha unidade sobre o teu filho, a tua esposa, os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, para que venham contar uma nova geração, para que venham ser, Pai, remidores de um tempo passado, e viver, Senhor, a abundância do Senhor, no tempo presente e futuro. Eu declaro um tempo de abundância na casa do teu servo, Pai, um tempo, Senhor, de manifestação do teu amor, um tempo, Senhor, dele encontrar a graça do Senhor, o favor do Senhor, que ele venha encontrar, Pai, a revelação da palavra, que ele venha te encontrar no amor mais puro e genuíno de um relacionamento contigo, Pai. Que a mulher dele seja, Pai, cada vez mais uma edificadora sobre a vida dele, e que ele venha exercer o teu governo como cabeça desta casa, ministrando seus filhos, sua esposa, sua família, ministrando as tuas ovelhas. Que o Senhor use ele de forma poderosa nesse tempo para o qual o Senhor o chamou. Nós o abençoamos nessa hora, no nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse momento que aqui estamos, por cada vida que aqui está. Pai, que aqueles que ainda não encontraram o Senhor possam receber esse chamado desse encontro nessa noite. E se doar, se entregar ao amor verdadeiro do Pai. Dá-nos a semana abençoada, Senhor. Dá-nos, Senhor, dias de revelação profunda do teu amor, da tua graça e do teu favor. Que nós nos encontremos a cada momento e a cada instante, onde é que quer que estejamos, nós possamos ver as tuas mãos poderosas em nossas vidas. Revela teu amor infinito sobre nós. Revela, Senhor, a tua graça sobre nós. Revela, Senhor, o teu favor sobre nós. É o que nós te pedimos essa noite. É o que nós desejamos essa noite. Um encontro verdadeiro contigo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, a doce e sublime consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos, hoje, sempre e eternamente. No nome de Jesus. Amém? Amém. Dá um abraço ao teu irmão. Declare ele a paz do Senhor. Diga que Jesus o ama. Fala que tem um amor para a vida dele infinito e poderoso. Amém? Obra de tuas mãos. Eu sou o incensário a elevar a canção. Eu sou a sua feitura, obra de tuas mãos.
Eu sou o incensário a elevar a canção. Incenso santo, deixa subir a minha adoração.